E no já famigerado, anteriormente mencionado vídeo que eu fiz falando sobre as minhas expectativas sobre Amanhecer na Colheita, eu estava totalmente errada sobre as minhas teorias. Eu não poderia ter errado mais o alvo se eu tivesse tentado, porque eu achei que ia ser repetitivo, tá, na arena de novo. No entanto, eu acho que esse livro agrega muito mais à história em geral do que a Cantiga jamais agregou. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vinda de volta. Faz muito tempo que eu não falo sobre livros aqui, porque honestamente, eu não sinto que eu tenho muito a acrescentar ao BookTube. Eu acho que já tem uma gama bem grande de canais fazendo vídeos muito melhores do que eu sobre livros. No entanto, eu não poderia deixar de falar do novo lançamento da Suzanne Collins, Amanhecer na Colheita. Principalmente porque as minhas suposições sobre esse livro foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal no ano passado, mas também porque a saga de Jogos Vorazes permanece sendo a melhor distopia young adult dos anos 2010 até hoje. Quer dizer, dos anos 2010 não, que eu já li no caso. E é um dos meus livros favoritos até hoje também. Não importa quanto tempo passe, reler esses livros é sempre um prazer, e eu sempre me surpreendo como a crítica da Suzane é inteligente e continua fresca até hoje. E também o quanto a escrita dela é muito boa. Então, esse vídeo é muito emocionante pra mim, como fã dessa série que aguardou ansiosamente pelo lançamento desse livro. E eu vim te contar tudo sobre o que eu achei dele. E uma coisa muito importante de salientar é que, apesar de eu ter provavelmente intitulado esse vídeo "Eu li Amanhecer na Colheita pra você não ter que ler", eu não vou fazer um sumário do plot. Eu não vou te contar tudo o que acontece nesse livro. Se você assistiu algum outro vídeo que eu fiz nesse formato, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. É mais uma análise do livro pra te dizer do que se trata, pra você entender um pouco a história, saber mais ou menos do que as pessoas estão falando, quando alguém faz uma piada sobre você entender, mas pra você decidir se vale a pena você investir o seu dinheiro em comprar esse livro ou perder o seu tempo lendo ou não. O que não quer dizer que não haverão spoilers. Eu achei que isso era meio óbvio das outras vezes, dado o título que eu coloquei, mas aparentemente não é. Então, tô salientando aqui. Eu vou deixar aqui no timestamp, vou mencionar no vídeo, quando você pode parar de assistir o vídeo com segurança se você não quer saber nenhum spoiler. Se você não quer saber absolutamente nada, no caso. Porém, honestamente, eu acho que se você já leu qualquer livro da saga de Jogos Vorazes, não tem muita lógica isso, porque a gente meio que já sabe qual é o final de Amanhecer na Colheita por ter lido Jogos Vorazes. Mas enfim, cada um sabe de si, faz suas próprias escolhas. Relembrando ou contando pra quem não sabe, Amanhecer na Colheita é um prequel da trilogia de Jogos Vorazes. O que significa que a história desse livro acontece antes do momento onde a gente encontra a Katniss no primeiro livro. E cronologicamente dentro da história, a gente tem A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi o primeiro prequel que foi lançado, que acontece na 10ª edição dos jogos. E aí a gente tem Amanhecer na Colheita, que acontece na 50ª edição dos jogos. Jogos Vorazes, que acontece na 74ª edição. Em Chamas, que acontece na 75ª edição, e última no caso. E A Esperança, onde não acontecem mais edições. E, a cada 25 anos, a capital, o governo, produz uma edição especial dos Jogos Vorazes chamada Massacre Quaternário, meio que para comemorar a existência dos jogos. E nessa edição, a colheita é sempre feita de uma maneira diferente. Na 75ª foi quando eles escolheram os tributos de ganhadores passados dos jogos. E nessa edição de Amanhecer na Colheita, eles vão escolher o dobro de tributos. Então, ao invés de 24 jovens, terão 48 jovens lutando até a morte na arena. O que é ainda mais devastador e já o primeiro indicativo do quanto esse livro é mais brutal e mais sombrio do que os livros anteriores. Nesse livro, a gente acompanha o Haymitch, que a gente conhece na trilogia original, porque ele é o mentor da Katniss e do Peeta. E a gente sabe basicamente 3 coisas sobre o Haymitch. Ele ganhou a edição dele dos Jogos Vorazes, contrariando todas as expectativas, porque ninguém nunca espera nada do Distrito 12. 2, ele é basicamente alcoólatra. E 3, todos os entes queridos dele já morreram. Ele não tem ninguém, ele é completamente sozinho. E
No já famigerado, anteriormente mencionado vídeo que eu fiz falando sobre as minhas expectativas sobre Amanhecer na Colheita, eu estava totalmente errada sobre as minhas teorias. Eu não poderia ter errado mais o alvo se eu tivesse tentado. E eu acho muito engraçado as pessoas que encontram esse vídeo agora por causa de Amanhecer na Colheita ter sido publicado, apontando o quanto eu estava errada no vídeo. O que eu vi de 1 ano atrás. Obviamente eu tô errada. Mas eu ainda acho que as minhas teorias foram boas ideias. Inclusive, Suzane Collins, fique à vontade para escrever esse livro. Bom, eu li Amanhecer na Colheita e esse é, como eu falei, o livro mais brutal de todos os livros, da saga Jogos Vorazes. O que o tornou o livro mais triste de todos também. E eu diria que, assim, muito disso foi saber o final que a história do Haymitch tem. E eu não tô falando do final a esperança, tô falando do final no início de Jogos Vorazes, que eu quero dizer. Como a vida dele está quando os Jogos Vorazes começam. Por saber a pessoa que ele se torna mais pra frente na história e cons cons conscientemente entender ao ler o livro que não existia maneira de ter um final feliz pra essa história, meu Deus, tá muito calor. Ou no mínimo não ter uma solução pra dor que ele estava sentindo, né, simplesmente porque não se encaixaria com o plot final. Eu acho que é isso que torna esse livro tão triste, tão difícil de ler em alguns momentos, inclusive. E por isso eu acho que se você nunca leu Jogos Vorazes, provavelmente você vai achar ele menos pesado ou menos triste na sua experiência lendo esse livro. Vai ser uma leitura um pouco mais fácil pra você. E não precisa ter lido Jogos Vorazes pra entender A Medicina Colheita, ele é um livro que é sólido sozinho. No entanto, pra quem já leu, obviamente, tem algo interessante, porque o tempo inteiro eu já sabia pra onde o plot estava indo e meio que sofria por antecipação, sabe. Não sabia pra onde o plot estava indo porque o plot era óbvio de forma alguma, mas porque eu sei o final do Haymitch. Então, eu não queria me permitir ter esperança ou gostar de algum personagem, porque eu não queria me apegar a eles. Porque pra quem já leu Jogos Vorazes, você já conhece nesse livro não só o Haymitch, mas uma gama de outros personagens que a gente, no mínimo, já ouviu mencionar, na trilogia original. E assim, é muito devastador ver o que acontece com essas pessoas. Não tem outra maneira de explicar. A Medicina Colheita te deixa em frangalhos, se você é um fã da série. Ele parte o seu coração de novo, de novo e de novo. Então, só saiba disso, é uma experiência triste ler esse livro se você já é fã da saga e se é essa experiência que você quer ter, vai em frente, vai ser exatamente isso que você vai receber. Dito isso, esse é um livro que é excelente em termos de escrita técnica. Eu diria que, comparando com os outros livros da saga, ele fica abaixo apenas de Em Chamas e Jogos Vorazes, o original. O primeiro que eu quero dizer. Porque existe um consenso geral entre os fãs da saga que Em Chamas é o melhor livro, é o mais bem escrito e o mais interessante, e eu concordo, mas eu acho que o primeiro livro e Em Chamas estão basicamente empatados, na minha opinião particular. E eu diria que A Medicina Colheita vem logo abaixo de Em Chamas, acima apenas de A Esperança e, claro, A Cantiga por último, porque acho que de todos esse é o mais chatinho. E o que é muito incrível é que, por mais que seja devastador, como eu acabei de falar, eu não conseguia parar de ler história. E não era só porque eu queria fazer um vídeo sobre. O ritmo do livro é muito fluido e a maneira como a história é contada te prende bastante. E eu acho muito impressionante isso, uma vez que, como eu já mencionei antes, eu meio que já sabia o que ia acontecer. Então, essa habilidade de ainda assim me prender na história, ainda assim me deixar curiosa, não pelo porquê, mas pelo como, eu acho fascinante. E principalmente porque continua a me entreter, apesar de eu vou chamar Amanhecer na Colheita de Amanhecer ao longo desse vídeo e A Cantiga dos Pássaros e da Serpente de A Cantiga, por questões de são títulos grandes e eu tô ficando com preguiça, mas enfim. Não tem como falar de Amanhecer sem fazer uma comparação com A Cantiga, simplesmente porque ele é outro prequel, então é natural que a gente faça isso. E A Cantiga recebeu muita crítica quando saiu por ser um livro muito longo, por sua vez muito repetitivo. Eu honestamente concordo que algumas cenas definitivamente poderiam ter sido cortadas e não fariam falta ao longo da história. E eu sinceramente acho que a Suzane levou em consideração todo esse feedback, não só porque Amanhecer é tipo umas mais de 100 páginas menor do que A Cantiga, mas também porque ela colocou ainda mais nesse prequel muitos, mas muitos easter eggs para os fãs da saga Jogos Vorazes. Eu poderia fazer um vídeo só apontando todos os easter eggs que tem nesse livro. Acho também porque ele é bem mais perto, cronologicamente falando, da trilogia original. É muito mais fácil, né, também. E a gente reencontrar com vários personagens
que justamente são presentes na trilogia original. Mas mais interessante, mais importante do que isso, a gente vê uma série de coisas acontecerem que é justamente o que leva os eventos da trilogia original acontecerem. E isso foi muito legal, assim, do ponto de vista de fã da série, foi um presente que a Suzane deu pra gente. Eu diria que Amanhecer drasticamente serviu muito mais entretenimento aos fãs do que a Cantiga, além de eu ter considerado um livro melhor. E, ao contrário do que eu esperava quando eu soube que esse livro seria lançado, eu super recomendo a leitura dele, especialmente se você for fã da saga Jogos Vorazes. Se você por acaso tem algum medo de que não fosse ser um livro super bem construído, que iria estragar a memória da série pra você, que a Suzane só tá escrevendo mais um livro, tipo, para tentar tirar mais dinheiro da história e tal, não é o caso. Você pode ficar absolutamente tranquilo, que é muito sólido e faz muito sentido e tem sua importância dentro da sequência de livros. E eu particularmente tinha ficado muito decepcionada quando eu soube que seria contado pela perspectiva do Hammett, porque eu achei que ia ser repetitivo, tá, na arena de novo. No entanto, eu acho que esse livro agrega muito mais à história em geral do que a Cantiga jamais agregou. E olha que a Cantiga agregou bastante coisa. Eu diria que a Cantiga é um livro que a gente até queria, mas não precisava tanto, enquanto que Amanhecer é absolutamente o contrário. Da minha perspectiva, pelo menos, tá? Minha opinião pessoal. Eu vi que muita gente não gostou desse livro. Bom, e aqui se encerra a parte sem spoilers do vídeo, porque eu não poderia de maneira alguma analisá-lo sem falar de alguns detalhes muito importantes pro plot. Eu não estou dizendo que não é possível, com certeza deve ter algum vídeo por aí que alguém foi capaz de fazer isso, tô dizendo que eu não conseguiria. Então, se você não quer nenhum spoiler, não quer saber absolutamente nada que já não é de conhecimento geral, esse é o seu momento de sair do vídeo, ler o livro primeiro e depois voltar, e eu não quero saber nos comentários. O que eu acho ótimo em Amanhecer em comparação com a Cantiga, é que a mensagem, ela é simples de entender, mas ela não é óbvia, sabe. Não é uma luz vermelha piscando na sua cara o tempo todo. E é justamente isso que eu sempre amei em Jogos Vorazes e eu não encontrei em A Cantiga. Essa habilidade da Suzane de passar a ideia central do livro, de uma maneira que não é óbvia nem repetitiva, de uma maneira que é facilmente compreensível. Ainda que para adolescentes, não tô dizendo que adolescentes são burros nem nada do tipo. É que eu acho que o fato dela conseguir falar desse tipo de tema numa linguagem que não só é apropriada, mas é de fácil compreensão para mentes mais jovens, e ainda ser entretenimento, e ainda permanecer sólida até hoje, é assim, muito, muito incrível, é muito admirável. Um exemplo muito claro disso, em Amanhecer, é quando eles criam a falsa Luella, eu não sei se a pronúncia é exatamente assim, mas é assim que eu vou falar, quando ela morre acidentalmente. Ou quando aquele cara que eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que o nome dele é Woodbine, que é colhido na colheita, foge, porque não quer ser tributo, e é assassinado no meio da praça na frente de todo mundo. E aí eles colocam o Haymitch no lugar, sem ninguém, né, dos outros distritos e da capital saberem. Isso acontece porque a capital jamais poderia permitir que as pessoas soubessem que um tributo morreu antes dos jogos começarem, porque a morte, e eu acho que o YouTube vai definitivamente desmonetizar esse vídeo por causa do tema que eu tô falando, apesar de ser terrível, ela ainda é uma escapatória melhor do que estar na arena, do que ser uma marionete da capital nos jogos. O governo precisa que as pessoas acreditem que os jogos são inevitáveis, que não existe outra solução, que não existe escapatória. Não é somente uma forma de punição pelo que aconteceu nos dias escuros, mas é uma forma de controle, né, da capital com os distritos. Só que isso não é dito no livro. Isso é subtendido pelo fato deles terem, dado um jeito de camuflar a morte desses 2 tributos. Outra coisa que eu gosto muito é que a presença da Maisie como personagem é muito interessante nesse livro, porque no começo do livro, o Haymitch a vê como uma pessoa super soberba e até mesmo cruel. Mas, ao longo da jornada deles, ele vai descobrindo que a Maisie, ela não é o que ela parece. Como, por exemplo, como ela fala que a mãe a obrigava a sempre se vestir combinando com a irmã gêmea, e ele entende sozinho que provavelmente é por isso que ela é tão fascinada por joias, aficionada por usar cordões e braceletes, etc.,
algo que antes ele achava que era puro exibicionismo, na verdade é uma maneira dela de tentar construir sua própria identidade. E ela não é a única personagem, a qual isso acontece. Todos os outros tributos, a princípio, o Haymitch tem uma visão deles que depois é mudada de alguma forma. O Egbert, por exemplo, ele parece muito proativo, muito decidido, até mesmo muito adulto para uma criança de 12 anos. No entanto, há momentos na arena em que o Haymitch percebe que ele é só um garotinho de 12 anos que provavelmente está apavorado, morrendo de medo de morrer. Então, a gente vê isso sutilmente com vários personagens, que a realidade que é apresentada na sua frente não necessariamente é a verdade. O que faz um link direto com o tema do livro, que é propaganda. Inclusive, na versão de Amanhecer na Colheita, que foi vendida na Barnes Noble, havia uma entrevista exclusiva com a Suzanne Collins publicada no final do livro. E uma das coisas que ela fala nessa entrevista é que a escolha de colocar a Effie no livro foi muito importante para a história, porque a Drusilla, que é acompanhante do Distrito 12 nos jogos, é horrível com eles. Os vê como bichos, como animais, trata eles muito mal. E ela tem idade o suficiente para ter vivido os dias escuros. Ela viu a guerra. Então, tal como o Snow, ela guarda esse rancor contra os distritos. Ela os culpa pelos horrores que ela viu na capital e por todo o perrengue que ela passou. E por isso ela sente uma sensação de retribuição com os jogos. Ela acha que os distritos merecem os jogos. Por isso que ela gosta da brutalidade. Ela acha que eles merecem morrer de maneira sangrenta na arena. Ela não considera os distritos pessoas. Enquanto que a Ify nasceu depois dos Dias Escuros. Então, a visão dela dos Jogos Vorazes é muito mais patriótica. Ela realmente acredita na versão que é contada pela capital de que os jogos são um mal necessário para poder manter a paz ali em Panem. E ela vê os tributos quase que numa posição de mártir. Ela genuinamente acredita que os jogos precisam acontecer, senão a sociedade deles vai entrar em colapso. E por isso ela é a representação da população da capital naquele período de tempo. É assim que o governo controla os moradores da capital e faz com que eles apoie a continuidade dos jogos. Porque senão eles poderiam simplesmente parar para pensar: por que a gente endorça isso? Já que a existência dos jogos não é necessariamente benéfica para a capital em si. A capital se beneficia da maneira como eles exploram os tributos, mas não necessariamente se beneficia das edições dos jogos. As edições dos jogos servem como uma maneira de controle. A existência dela também nos dá um contexto sobre por que na época da edição da Katniss e do Peeta, os tributos são tão melhor tratados. Não que o Haymitch tenha sido tão maltratado quanto Alice Grey, né? Na época dela, eles eram colocados no zoológico, sendo exibidos como animais. Mas, apesar de, na edição do Haymitch, eles ainda serem vistos como inferiores, o tratamento deles em comparação com a edição da Lucy Gray é consideravelmente melhor. No mínimo, eles recebem abrigo e uma comida decente. Porém, ainda existe esse aspecto barbárico da coisa. Enquanto que na edição da Effie, na edição da Katniss e do Peeta, eles são muito melhor tratados por ela, porque ela gosta deles de verdade. Ela, como eu falei, os vê como Marte. E ela fica sinceramente triste com o fato deles possivelmente morrerem na arena. Quando esse livro foi anunciado, a Suzanne Collins falou que ela queria explorar o tema de propaganda e como os muitos são controlados pelos poucos. Porque ela se tornou obcecada por propaganda e o seu poder sobre as pessoas e a maneira como a maioria é controlada. Por nenhum motivo específico de coisas que estão acontecendo na nossa sociedade nos últimos anos. Bom, que as pessoas são controladas por ideias, por normas sociais, por expectativas, por mensagens. E que os poucos não podem controlar os muitos através da força, simplesmente porque eles jamais teriam força contra a maioria. Então, é necessário controlar a massa de outras maneiras. E é aí que entra a propaganda, e é claro que ela trabalha muito bem esse tema nesse livro. Os jogos do Haymitch, a edição do Haymitch, eles são um espelho perfeito para a edição da Katniss em Chamas, porque
todo o ponto do Haymitch em atrapalhar os jogos, impedir que eles aconteçam, sabotar a arena, é essencialmente para mostrar para os distritos que os jogos não são inevitáveis e que eles podem sim se rebelar contra a capital e, essencialmente, impedir que os jogos aconteçam. Eles não precisam só sentarem e assistirem aquilo tudo acontecer. No entanto, ele não é bem-sucedido. No fim, a capital consegue controlar aquilo que é mostrado para o público. Então, ninguém nunca vê que ele explode o tanque de água. E ninguém nunca vê que ele tentou explodir o gerador. As pessoas nunca veem as pequenas nuances das coisas que aconteceram dentro da arena que mostram que a capital não tinha tanto controle assim sobre as coisas, eles não tinham nem tanto controle sobre os jogos, sobre o que acontecia na arena. Enquanto que nos segundos jogos da Katniss em Chamas, eles não só conseguem quebrar a arena, meio que usando as mesmas táticas que eles usaram na edição do Haymitch, como muitos dos arquitetos desse plano em Chamas são as mesmas pessoas que arquitetaram os planos nos jogos do Haymitch. A Iris? Não sei como se pronuncia esse nome também. E a Mags foram torturadas depois disso, porque a capital provavelmente suspeitou que elas haviam, o induzido, o ajudado a tentar sabotar a arena. Então a maneira como elas se apresentam em Chamas é justificada por essa tortura, que nós agora sabemos que ela passou. E todos eles entram juntos em chamas e conseguem executar o golpe que eles tentaram aqui em Amanhecer. Então, o que a princípio nos traz muita tristeza ao pensar que eles falharam, né? E quanto tempo demorou para que eles finalmente obtivessem sucesso, também meio que pode ser visto como uma coisa boa. Porque mesmo que na edição do Haymitch eles tivessem conseguido mostrar pra galera que eles explodiram um tanque, por exemplo, quebraram a arena, tivessem mostrado que a capital não é tão poderosa assim. O que será que teria acontecido depois? O próprio Plutarque fala para o Haymitch em dado momento, imagina se a gente tivesse conseguido fazer isso e a gente ainda tivesse conseguido mostrar para as pessoas o que aconteceu e, além disso, ter um exército para lutar contra a capital. Ele fala, eu acho que a gente ganharia. E ao que o Haymitch responde: "Meu filho, onde é que a gente vai arrumar um exército?" E o Plutarque fala: "Eu não sei, talvez a gente construa um." Isso conecta ainda mais essa edição com Em Chamas, porque, de maneira retroativa, a Suzane tá enfatizando como propaganda é uma parte da trilogia original. Os rebeldes, que essencialmente foram um exército que foi construído, queriam usar a Katniss como um símbolo. Eles não queriam que ela entrasse na guerra de verdade, porque eles não queriam que algo acontecesse com ela. E não por preocupação com a integridade física dela em si, mas sim porque ela havia se tornado a face da revolução. E eles precisavam de alguém para ser a cara da revolução. Era o comercial que eles passavam para a população dos distritos para convocarem eles a lutarem também. Então é muito interessante ver isso e essencialmente essa conversa, porque a gente sabe que, eventualmente, eles replicam essa mesma tática, só que dessa vez com sucesso e dessa vez com o exército. E eles conseguem vencer. É meio que ver o início da revolução e ver como eles foram trabalhando e amadurecendo a ideia até chegarem em chamas. Justifica como a gente vê a Katniss não necessariamente sendo ativa na revolução, porque ela é tecnicamente pro povo a líder, mas não sendo ela quem arquiteta nada. E mostra que nada do que aconteceu ali foi uma casualidade. Que eles vinham planejando aquilo por mais de 20 anos, antes dela sequer nascer. O que implica também que a Katniss ser um símbolo da revolução foi meio que mera coincidência. Eles não precisavam dela especificamente. Eles só precisavam de alguém que conseguisse incitar simpatia e pudesse ser usada como rosto da campanha. E a Katniss acabou sendo a pessoa perfeita para isso, mas se não fosse ela, seria outra pessoa. O que distorce essa ideia de a escolhida e da trope da garota especial que a Katniss tinha até aqui. Na trilogia original, a Suzanne Collins queria explorar o conceito de guerra justificada, de uma maneira que fosse compreensível para adolescentes. Então, o objetivo dela era falar sobre como guerra, violência, assassinato são considerados antiéticos, mas que existem situações onde essas coisas podem ser consideradas
éticas se elas estiverem sendo feitas contra em busca de liberdade contra o seu opressor. Ou seja, levanta a pergunta: quando você tem um governo autoritário, a rebelião violenta é justificada? Então, ela lançou a Cantiga, a qual ela explicou que foca mais na ideia da natureza intrínseca do homem. O Snow acredita que as pessoas são naturalmente más e que se a sociedade não for governada com um punho de ferro, ela se torna um caos. E muita gente acreditou, quando esse livro saiu, e eu fui uma delas, que essa questão da serpente e dos pássaros, que o Snow era a metáfora da serpente e a Lucy Gray era a metáfora do pássaro. Entretanto, agora, eu acredito que a ideia era mostrar que existe um pássaro e uma serpente dentro de cada um de nós. Porque existem vários momentos em A Cantiga onde ambos são tanto a serpente quanto o pássaro. Justamente porque em Amanhecer nós temos o acendedor que a Lenor Dove dá pro Hamlet de presente de aniversário, que tem uma serpente e um pássaro. Tá aqui na capa do livro. Eu não acredito que eu tô gravando esse vídeo há tanto tempo e eu não peguei e mostrei a capa até agora. Vou fazer thumb. E esse acendedor nada mais é do que a serpente e o pássaro juntos. Um acendedor, e eu não lembro qual é a palavra que é usada especificamente no livro, porque eu li uma parte em inglês e uma parte em português, mas o acendedor, eu vou falar assim, é algo que você usa para dar início ao fogo. E é assim que essa saga chega ao seu círculo completo, porque na trilogia original a gente explora a violência justificada. Ou seja, situações nas quais as pessoas agem como uma serpente, mas as quais isso é justificado. No fundo, o motivo pelo qual elas estarem agindo como uma serpente é justamente porque elas são pássaros. Eles estão lutando pelo bem próprio, mas também pelo bem da humanidade e das gerações a seguir. Então existe esse aspecto de pássaro ali naquela violência. Então ela nos levou à Cantiga, onde ela explorou justamente o conceito de pássaro e serpente. E ela explora isso na trilogia original de Jogos Vorazes com os personagens do Pita e do Gale. Eles justamente são essas duas interpretações, e eu poderia fazer um vídeo somente sobre isso. Comenta aqui embaixo se você tem interesse. Mas depois ela nos levou pra Cantiga, onde ela profundamente explorou esse conceito e explicou pra gente. E agora ela nos trouxe ao equilíbrio com o Amanhecer, onde ela mostrou que justamente são essas duas partes dentro da gente, a serpente e o pássaro, combinados, que permitem acender o fogo. O fogo é revolução. É a parte de nós que quer fazer algo bom, que quer ajudar os companheiros, que quer que o mundo seja um lugar melhor, combinada com a parte de nós que é capaz de cometer atos de violência, mentir, tramar, etc. É essa combinação que é a faísca que leva ao fogo da rebelião na trilogia original. Consegue entender como essa mulher é um gênio? Sabe, essa é a obra literária mais impressionante que eu já vi. Não por Amanhecer na Colheita especificamente, mas pela maneira como ela conseguiu ligar perfeitamente os pontos, junto com a mensagem que ela queria passar nos primeiros livros. E é de conhecimento geral que quando a Suzanne escreveu Jogos Vorazes, ela queria fazer uma alegoria com a nossa sociedade, né? A maneira como a capital trata os distritos é uma metáfora para a maneira a qual os Estados Unidos tratam os países subdesenvolvidos, né? Os países de terceiro mundo, como né? Os exploram para obter os seus luxos e como os cidadãos estadunidenses aceitaram essa exploração e a guerra como um mal necessário, como algo inevitável para que eles vivam a vida deles. A única alternativa, porque sempre foi assim. Então, sempre deverá ser desse jeito. E isso me lembra quando o Trump venceu as últimas eleições. E eu vi muitos comentários de estadunidenses na internet, não só frustrados, mas genuinamente surpresos com o resultado das eleições. Com o fato de, apesar da maioria não querer que ele fosse eleito, ainda assim esse ter sido o resultado. E num fórum de um podcast de lá, que eu escuto, as pessoas estavam comentando sobre, e eu me lembro de questionar, de falar, vocês claramente conseguem enxergar que esse método não funciona e que ele não é democrático. Então, por que ao invés de só falar sobre toda vez que acontece, por que vocês não se organizam para mudar isso?
vocês sabem disso há anos e anos e anos, por que que ninguém nunca tentou mudar isso? E tiveram que algumas pessoas que realmente enxergaram o problema e falaram de fatos históricos e etc e tal, sobre a questão corrupta, como o método de votação deles foi criado para favorecer determinadas coisas e eu não vou entrar nos pormenores, mas muitos falaram que a maneira como eles votam tá intrinsecamente ligada ao alicerce da constituição deles, etc e tal. Ao que eu respondi: "Ok, e por que não mudar a Constituição? Por que que essa não é uma hipótese possível pra vocês, na cabeça de vocês?" E o que eu acho engraçado, eu não tô deixando de levar em consideração vários fatores geopolíticos de lá, tá. Só o que eu acho engraçado é que essa simples hipótese de mudar a Constituição, desesperou muitas pessoas naquela conversa. E eu lembro de falar: "Bom, claramente ela é datada e claramente ela não é democrática, porque ela não tá favorecendo a maioria das pessoas. Ela não tá nem atendendo a necessidade da maioria das pessoas. Então, nesse sentido, se o caos acontecesse, não seria justamente o que vocês precisam pra mudar o status quo? Tipo, se vocês não mudarem, não vão ser os políticos que vão mudar?" Isso era simplesmente um conceito que eles não conseguiam entender. Eu só acho muito engraçado vindo de um país como o Brasil, onde a gente já teve várias, constituições, e apesar da nossa não ser perfeita, ela é absolutamente um exemplo para os outros países do mundo, e não é à toa que ela é considerada a Constituição Cidadã. Mas enfim, essa é justamente a lição de Jogos Vorazes, como um todo. São as pessoas que detêm o poder. Os poucos não são mais fortes que os muitos. A única maneira dos poucos, e quando a gente fala poucos, a gente tá falando do governo e das pessoas que detêm o capital, controlarem o povo é única exclusivamente através de propaganda. É criando essa ideia de que a situação é imutável e que nós não somos capazes de organizar uma mudança. Apesar de tantos anos se passarem entre as publicações desses livros, se eu não me engano, Jogos Vorazes foi publicado em 2008 e a Cantiga foi publicada em 2020, e agora em 2025 a gente tem Amanhecer, ela conseguiu manter tudo tão coeso e explicar de forma tão inteligente e muito entretente a exploração da humanidade. E a ideia de rebelião numa imagem só. Sabe que fortuito, que felicidade existir no mesmo período em que Suzanne Collins está escrevendo e publicando livros. E eu torço para que ela continue escrevendo, seja dentro de Jogos Vorazes ou não, simplesmente porque a mente dessa mulher é absurda. E eu continuarei lendo tudo o que ela escrever. Bom, então é isso. Essa é a minha singela e humilde análise e opiniões sobre Amanhecer na Colheita em geral. Eu tô muito feliz com o lançamento desse livro. Apesar de eu não achar que ele é perfeito, eu acho que ele é um livro muito bom. É isso, se você já leu Amanhecer na Colheita, se você permaneceu até o fim desse vídeo, ou se você vai ler, se você é fã da saga, conta aqui embaixo o que você achou, seus pensamentos sobre, como você se sentiu lendo, como foi sua experiência, se você acha que esse também é o fechamento de um ciclo perfeito, ou se você acha que ainda existe espaço para que a Suzane futuramente publique outros livros. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal para não perder quando saírem outros vídeos. E me siga lá no Instagram, @soueutai. Tô sendo muito, muito, muito responsável e postando com bastante frequência, então aproveita lá para me seguir e ver minhas outras opiniões sobre outros livros e séries e etc. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um beijo, até o próximo vídeo.